Quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente logo percebe que Deus, ele não chamava pessoas desocupadas, pessoas que estavam lá tranquilas, sem fazer nada. Não, Deus não costumava chamar esse tipo de pessoas. Sempre que Deus chamava alguém, a gente percebe que na palavra de Deus que essa pessoa ou estas pessoas estavam fazendo alguma coisa. Estas pessoas estavam envolvidas com alguma obra, algum tipo de serviço. Por exemplo, Pedro, de acordo com Mateus, capítulo 4, versículo 18, Pedro, ele era pescador. Ele estava envolvido com a pesca. Davi, Davi, ele apacentava as ovelhas. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, quando Davi ele se apresenta, ou quando Davi é chamado para lutar com o gigante, quando ele se apresenta ali, o seu irmão Eliabe se irrita com ele e pergunta pelas ovelhas. Então Davi apacentava as ovelhas, Davi cuidava das ovelhas. Amós, de acordo com o livro de Amós, capítulo 7, versículo 14, Amós era boieiro ou boiadeiro, né? Lucas, de acordo com Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Lucas era médico. Paulo, a gente encontra em Atos, capítulo 17, versículo 3, Paulo fazendo tendas. Então, Paulo fazia tendas. Então, a gente percebe que Deus costumava chamar estas pessoas, pessoas das mais diversas ou das mais variadas profissões. Nós citamos aqui alguns exemplos, mas a gente poderia até acrescentar mais exemplos. Você pode até deixar aí nos comentários personagens bíblicos que personagens bíblicos e suas profissões, né? O que eles faziam. Então, existe aquelas pessoas que querem trabalhar, mas já querem começar por cima, né? Já querem começar arrebentando, fazendo sucesso. Não, eu não quero fazer isso aí, porque esse trabalho aí, tem aquele irmão na igreja que diz assim, não, só me deram esse cargo aí, ó, os melhores cargos deram para as outras pessoas, sobrou só isso aí para mim, pois eu também não quero não. Isso aí é uma coisinha muito insignificante, né? Por que deram para mim? Estão me rejeitando. Tinha que ter me oferecido um cargo de mais destaque, de mais visibilidade. Então, existe esse tipo de pessoa nas igrejas. Tem pessoas também, agora saindo um pouco desse âmbito de igreja, né? Falando agora, trazendo mesmo para o nosso dia a dia, tem pessoas também que só querem trabalhar, né? Quando vai começar a trabalhar, existem aqueles que só querem trabalhar em algo que ele já vai chegar assim ganhando muito dinheiro. E a gente sabe que não é assim. As coisas, o processo é lento, o processo é gradativo. Em qualquer trabalho, em qualquer ramo que você esteja, as coisas vai acontecendo aos poucos e aos poucos você vai crescendo. Mas a verdade é que Deus, ele chamava pessoas que estavam envolvidas com alguma coisa, trabalhando ali com a mente ocupada com alguma coisa. E Deus chamava essas pessoas e apresentava uma grande obra, uma grande tarefa para estas pessoas desempenharem. Então a gente aprende aqui que nós não podemos ficar parados aí de braços cruzados. Eu não vou fazer isso aí porque é uma tarefa pequena, é algo insignificante. Eu vou ficar aqui de braços cruzados, no meu cantinho, e na hora certa Deus vai me apresentar uma grande obra, uma tarefa assim de grande destaque, uma tarefa que vai me trazer muito reconhecimento.
Será que as coisas acontecem dessa forma? De acordo com o que a gente viu aqui na palavra de Deus, as coisas não acontecem dessa forma. Jesus, em uma determinada ocasião, ele disse assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Se a pessoa não quer ser fiel no pouco, se a pessoa não valoriza uma pequena tarefa, se a pessoa não se dedica em um trabalho, por mais que ele não tenha, não traga tanta visibilidade, tanto reconhecimento, se a pessoa não se dedica em algo pequeno, se não é fiel em algo pequeno, como que vai ser fiel em algo grande? É como aquelas pessoas que dizem assim: eu não vou levar uma oferta para a igreja, não. Porque a minha oferta eu ganho tão pouco, aí eu vou tirar uma oferta tão pequenininha, não vai fazer nem diferença. Por isso eu não vou levar, não. Não vou dar uma oferta lá na igreja, não. E aí a pessoa é infiel no pouco. Aí a pessoa diz assim: agora quando eu estiver ganhando bem, eu estiver com um salário alto, aí eu vou levar uma oferta para a igreja, uma oferta gorda, uma oferta mesmo assim que vai fazer a diferença. Será que alguém que não é fiel, que não leva uma pequenina oferta para a igreja, será que ele, quando pegar um salário maior, ele vai levar uma oferta maior? Não. Então, esses são pequenos detalhes do nosso dia a dia que vai demonstrando o que se passa na nossa mente, o que se passa no nosso coração. Então, a ociosidade, você ficar parado, sem fazer nada, isso é algo que traz muitos males. Quando você está parado, sem trabalhar, sem se envolver na obra de Deus, você percebe que nas igrejas, quem é líder de igreja sabe, e as pessoas que mais trazem problemas para a igreja, as pessoas mais problemáticas que estão dentro das igrejas, são as pessoas que estão sem fazer nada, paradas. Estas pessoas, elas criticam os líderes, fala mal dos líderes, encontra defeito em todos os lugares e em todas as pessoas. Quando alguém faz alguma coisa para Deus, ela é a primeira a chegar lá e dizer assim: não, isso aí não ficou bom, não. Tinha que fazer desse jeito, daquele outro jeito. Não é desse jeito aí que tem que fazer. Desse jeito aí não fica bom. Mas elas mesmas não fazem. Então, são pessoas que querem dizer como que a coisa tem que acontecer, mas elas mesmas não estão dispostas a fazer nada. Não estão dispostas a fazer nada. A ociosidade traz muitos males, muitos perigos para a nossa vida. Falando aqui a respeito da ociosidade, de você ficar parado, sem fazer nada, e dos males, dos perigos que isso pode trazer para nós, eu me lembro da história de um amigo que me contava que em um determinado dia ele foi para a roça, uma plantação de milho e de arroz, e ele foi com o pai dele, o pai dele e os irmãos dele. Eles foram ali trabalhar, capinar, ali naquela plantação de milho, de arroz. E ele disse que enquanto ele estava lá, passou um avião voando muito alto, e ele olhou para aquele avião e ele disse que começou a imaginar coisas, ele começou a pensar, ele disse que ficou pensando, ele disse: se esse avião caísse aqui dentro da nossa roça, dentro dessa plantação de milho e de arroz, nesse momento, esse avião cairia aqui, as pessoas iriam morrer, e aí eu imagino que ele me contando, né? Aquelas pessoas têm muita bagagem, muito dinheiro, muita coisa, joias e outras coisas. E o que eu ia fazer? Eu ia correr, pegar ali aquele dinheiro, aqueles pertences das pessoas, e aí de repente, eu estaria rico. Ele contando, né?
E aí ele contou tantas coisas assim, imaginando a queda do avião, né? Disse, seria uma oportunidade para mim ficar rico, né? O avião ia cair, morria todo mundo, eu corria, chegava lá, pegava aquelas coisas, e ele me contando, e ele foi dando asas à imaginação, né? E ele me contando isso, e eu fiquei ouvindo, e ele contando, todo empolgado com aquilo. Aí eu perguntei a ele, eu disse, mas só me responde uma pergunta. Ele disse o que é? Eu disse, nesse momento em que você estava imaginando a queda do avião, você estava trabalhando, você estava lá trabalhando ou você estava parado, sem fazer nada? Ele disse, nessa hora aí, eu tinha ido, eu estava deitado na sombra, só meu pai e meus irmãos que estavam lá trabalhando, capinando. Eu estava deitado lá na sombra, bem tranquilo. Eu disse, está explicado. Então, isso aí explica por que que você ficou imaginando esse tanto de bobagem, esse tanto de coisa. Porque se você estivesse lá com seu pai, com seus irmãos, com o cutelo na mão ali, capinando ali os pés, o mato ali entre os pés de milho, os pés de arroz ali, você não, a tua mente não teria trabalhado nesse sentido. Você não teria pensado tanta bobagem, tanta coisa ruim, imaginado esse tipo de coisa. Então, meus queridos amigos e irmãos, nós necessitamos estar envolvidos, trabalhando em algum ramo da obra de Deus e também no que diz respeito ao nosso dia a dia, ao nosso sustento, ao nosso cotidiano. A gente não pode ficar parado. A gente não pode cruzar os braços e achar que vai cair dos céus. Né? Tem pessoas que dizem, não, mas vamos orar, orar. A gente ora que Deus manda. Ó, eu gosto quando a gente observa a palavra oração, orar mais ação. Eu tenho até aqui um vídeo no canal, orar mais ação, igual a oração. Então, é orar, mas ter ação também. Não é só orar, né? Porque aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, Deus não vai fazer. Fica aí essa reflexão, que Deus continue nos abençoando. Você que é novo por aqui, chegou agora no nosso canal, pedimos a você que você se inscreva no nosso canal para continuar nos apoiando e que Deus possa te abençoar ricamente, meu amigo, meu irmão. Um abraço, até mais, nos vemos aí no nosso próximo vídeo.